vou apresentar na sequência, pessoal, eu quero que vocês vão enviando as perguntas de vocês, dúvidas pelo chat, vai aparecer aqui para mim, e na sequência eu pergunto para os professores que vão ter o maior prazer em responder para vocês, ok? Gente, momento de falar da saúde, né? Então, a gente vai falar sobre fisioterapia hoje, e eu quero convidar para esse bate-papo o coordenador do curso de fisioterapia do IBMR, professor Carlos Eduardo Alves, o coordenador de fisioterapia da Uniriter e Fadergues, professor Mauro Félix, e o professor de fisioterapia da Fadergues, Gregório de Souza. Pessoal, bem-vindos, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Como é que você estava, Jordana? Eu tô ótima, e você, prof, tudo certo? Tudo. Louco para conversar com o pessoal, Ana. Ah, eles também estão explicar ansiosos. o que o fisioterapeuta faz e tudo mais. E pode ter certeza que vão surgir muitas perguntas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo atual, né? Tudo bom, professor Gregório? Tudo bem, boa tarde a todos. Tudo bem, muito prazer, seja bem-vindo. Eu não vou dizer como é que estamos nessa tarde fria, porque aqui em Porto Alegre pelo menos está frio, mas aí no Rio eu acredito que não, né? No Rio, não. Pô, aqui, boa tarde a todos. Aqui, boa tarde, um pouquinho já coloca tudo bem? Casaco, né? Aqui a gente está com um pouquinho mais de 20 graus, já acho que está frio, né? Um frio. Aqui, vocês com já 20 tá graus, de bota, tá calor. luva, manta, tudo, né? Bem-vindo, Carlos, bem-vindo. Tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa. Gente, agora que eu apresentei os profs para vocês, né, eu quero começar perguntando para eles, e eu acredito que seja uma dúvida de muitos de vocês que estão nos assistindo, né? Professores, o que a gente não sabe, mas o que um fisioterapeuta faz? Quem quer começar a falar? Olha, o fisioterapeuta ele faz uma coisa muito legal. Eu começo falando assim que fisioterapeuta cuida de pessoas. Acho que a primeira coisa que, para quem gosta de fisioterapia ou tem interesse nessa área, é saber que a gente vai aprender a cuidar de pessoas ao longo da nossa formação profissional, né? E para depois exercer isso como profissional. Ou seja, cuidar de pessoas, não de partes do corpo ou de doenças. Sim, a gente vai cuidar das pessoas com os seus problemas de saúde, mas a gente vai cuidar das pessoas, né? Uma visão bem integral de saúde, né? Ótimo, maravilhoso. Quer acrescentar, Gregório, professor Carlos? Claro. O que acontece? A gente teve um boom, né, um reconhecimento agora, uma crescente na visibilidade da profissão, muito em consequência do Covid, né? Mas como o professor Mauro ele falou, a gente não atua apenas na reabilitação do comprometimento à saúde, né? A gente trabalha também muito na qualidade de vida, né? A gente atua desde a parte de promoção, de orientação, do porquê fazer uma atividade física, quanto na parte preventiva, né? Inclusive, tem muitas áreas da fisioterapia que trabalham basicamente com a parte da prevenção com a própria reabilitação, que é o que a gente sempre escuta falar, né? Que a fisioterapia vai estar sempre reabilitando alguma coisa. Então, eu acho que o maravilhoso da fisioterapia é isso, ela te joga para todas as áreas que tu tem um interesse, existe uma aplicação, e se não existe, dá para casar com alguma coisa que já tenha, para a gente ter uma inserção nesse âmbito. Que legal. Professor Carlos, quer complementar? Eu acho que tem pouco para complementar depois do professor Mauro e do professor Gregório, né? Eu acho que uma parte filosófica que eu penso, né? Na verdade, a gente vê que a gente influencia muito na vida das pessoas. Você, como fisioterapeuta, além de, como falou, tá dando atenção de forma generalizada, não só a um joelho, a um cotovelo, a uma região, mas você observa que aquela pessoa vai ser sempre grata a você, aquela pessoa vai compartilhar muitas vezes parte da sua vida, porque ela acredita no que você está fazendo, no trabalho que é bonito e transformador
na vida das pessoas, porque quase sempre a gente vai ver que as pessoas vão procurar nós, fisioterapeutas, porque já estão, de alguma forma, adoecidas. Claro que a gente trabalha muito na prevenção, a gente vê isso no esporte, e na ergonomia, né, em outros locais, mas quase sempre a pessoa, né, que vai chegar para você é uma pessoa que está querendo, além, claro, do tratamento ali, né, da atenção, é que você retire aquela dor, aquele incômodo, geralmente vai ser isso. Então, é algo que você vai influenciar muito na vida de uma pessoa. Na vida, na qualidade de vida, né? E agora, gente, na verdade, assim, é um momento de falar de saúde, né? E seguindo nessa linha, nas áreas de atuação da fisioterapia, como vocês estavam explicando para os nossos convidados aí, muita gente tem escutado nesse tempo de pandemia que os fisioterapeutas têm ajudado, né, na recuperação de pacientes que tiveram algum tipo de comprometimento dos pulmões em decorrência da Covid-19. E aí eu queria ver com vocês, onde é que o fisioterapeuta atua nisso? Olha, vou começar de novo. Professor Mauro, quer começar? Então. Posso. Eu costumo dizer que o fisioterapeuta ele trabalha com 3 grandes áreas: a gestão, a vigilância e a assistência em saúde. O que é gestão em saúde? Por exemplo, gestão do sistema de saúde. A gente viu vários técnicos no Ministério da Saúde, ou a gente tem colegas dentro do planejamento dos estados, das secretarias estaduais e municipais de saúde, gerindo o sistema de saúde. No caso, gerindo o sistema único de saúde, né? A gente também vai trabalhar como gestor de uma clínica ou de uma unidade de saúde. Eu falo clínica porque estou falando mais do serviço privado, unidade de saúde que estou falando mais do serviço público, né? Então, o fisioterapeuta trabalha nesta gestão, certo? Na vigilância, ele vai trabalhar com dados, com epidemiologia, com vigilância sanitária, então ele vai levantar dados para produzir informação, e essa informação ela gera um planejamento e gera uma coisa chamada políticas públicas, né? A gente discute muito se vai ter censo esse ano, se não vai ter censo, né? As informações geram, os dados geram informações para a gente produzir políticas de saúde, e no caso, políticas de saúde que vão contemplar a população. E a terceira área, que é a área mais comum, né, da atuação do fisioterapeuta, que é a assistência, que é quando ele vai fazer as ações lá de promoção da saúde, de prevenção de doenças, incapacidades, ou da reabilitação, né, recuperar o movimento da pessoa. Pensa numa pessoa que ficou, por exemplo, nós estamos falando de Covid, né, que é o grande boom do momento, né, muito mais por causa da pandemia do que por outro motivo. Isso não quer dizer que as outras incapacidades não deixam de acontecer, né? Mas a própria Covid vai gerar uma série de necessidades das pessoas que elas vão ter que receber assistência em saúde lá no hospital, seja na UTI, por exemplo, com a ventilação mecânica, seja depois da UTI para recuperar o movimento e voltar à sua vida normal. Então, eu costumo dizer que o leque de opções de trabalho do fisioterapeuta ele é extremamente vasto, né? No sentido de atuar tanto no público quanto no privado. Professor Carlos, vamos contribuir com o professor Mauro? Com certeza, sempre completo, professor Mauro. Trago aqui alguns números, né, só para ter uma ideia, de uma empresa de recrutamento da Cato, né, que ela fez uma pesquisa, e ela trouxe, assim, que teve um aumento, né, de recrutamento, de solicitação de fisioterapeutas, que eles chamam respiratórios, né, cresceu 4.480% no ano passado. Nossa! Da fisioterapia hospitalar, que na verdade seria, queria dizer, intensivista, né, de 1.555%. Olha só a demanda que foi imediata. Essa demanda, ela não vai diminuir, porque, como o professor próprio Mauro falou, tem um pós, né, então a gente tem visto muitas pesquisas que estão saindo recentes com comprometimento cardiovascular, pulmonar e neurológicos, quer dizer, então hoje a gente tem uma demanda enorme de paciente pós-Covid, que é um sistema, inclusive, né, que estão começando a se implantar nas prefeituras, pequenas prefeituras estão implantando, porque é uma demanda que vai precisar, que vai sobrecarregar, por exemplo, o SUS, com a demanda que vai sobrecarregar o hospital particular, o plano de saúde, então eles vão, de alguma forma, já começar a preparar para um novo mercado, está tendo a população que a gente já trabalhava, que envelhecia, que tinha sempre aquela coisa, só demanda, olha, o
fisioterapeuta vai trabalhar com idoso que vai envelhecer. E agora não, agora a gente tem o envelhecimento da população, que continuou ocorrendo, e temos agora a demanda pós-Covid. Então, a gente não sai desse pós-Covid, a gente ainda está no próprio Covid, quer dizer, na própria pandemia, então, quer dizer, a gente ainda vai descobrir muita sequela que vai ficar nesse tipo de paciente, então o mercado aumentou ainda mais a nossa demanda. Então, só para você ter uma ideia, aqui, na nossa faculdade, a gente precisou contratar 5 fisioterapeutas e a gente foi atrás dos nossos ex-alunos. A gente não conseguiu contratar os 5, só o 4, porque todos os outros já estavam com demandas muito acentuadas, e ponto, ó, professor, que ele me chama professor Cadu, agradeço muito o convite, mas hoje eu não consigo assumir nenhum compromisso com vocês, porque eu não tenho mais o tempo disponível como eu gostaria. Queria muito assumir, mas não consigo assumir. Um problema bom, né, prof? Doce problema, né? Então... Professor Gregório, a Júlia comentou ali com a gente bem o que vocês estavam falando, né? Mas caso tu queira contribuir e falar algo para ela, demanda maior pela fisioterapia respiratória também, né? Eu acredito que era o que a gente estava conversando agora, né? Exato. Eu ia usar até o comentário dela já. Exatamente isso, né? O professor Carlos, ele trouxe ali os dados. Inclusive, a gente estava com a mesma fonte de pesquisa, porque eu falaria também desse crescimento. E aí se estima que só nesse ano de pandemia, a profissão da fisioterapia, né, as menções de fisioterapia, o reconhecimento da fisioterapia, tem aumentado em 320%. Né? Então, 320% em um ano é muito grande. E aí se percebeu exatamente por essa demanda para o lado respiratório, porque daí tu começa a perceber muito mais a importância do fisioterapeuta junto ao paciente e o respirador, né? Ele começa a perceber que existem áreas específicas e áreas comuns. Então, a gente perde aquele foco de que, nossa, quem coordena, quem lidera na UTI é o médico. Não, na verdade é uma equipe, né? E aí é até injusto que a fisioterapia ela cresça 320% e de repente a enfermagem não cresça tanto, porque todos exercem a mesma importância na equipe. Então a gente vai estar liderando muito mais a questão de discutir com o médico a necessidade de levar esse paciente para um tubo e para um respirador artificial, de começar a fazer um desmame, né? De fazer lavagem desse sangue para tornar esse sangue mais limpo, né? Menos ácido ou menos base. Então, eu sou meio suspeito, né? Eu amo a fisioterapia, então, se vocês me deixarem aqui, a gente vai falando até às 6 da tarde. Né? Ô, Gregório, agora que tu falou, me até deu uma curiosidade em mim mesma, e eu acredito que do pessoal também, né? Essa questão que a gente tem visto muito aí na televisão, né? Sobre intubação, enfim, sobre o desmame, essa questão passa tudo pelo fisioterapeuta. Que tu estava falando. Passa. O que acontece? A intubação é um ato exclusivo médico, né? Mas o fisioterapeuta, ele tem autonomia, né? Inclusive, existem hospitais que o médico intuba e o fisioterapeuta ele traz o respirador e escolhe o modo ventilatório. E aí vai muito da parceria que existe entre os conselhos em cada região. Né? Mas eu já trabalhei, por exemplo, em hospitais que eu não tinha autonomia para mexer no ventilador, e já trabalhei em outro hospital que era eu que trazia o ventilador, montava os parâmetros e eu que mudava todos os parâmetros sem influência, sem interferência nenhuma. Jordana, ótimo. Fala, prof. Permite complementar? Acho que o Gregório claro. As atribuições de cada um dos profissionais, mas a própria decisão se vai ser intubado ou não, normalmente é uma discussão entre o fisioterapeuta e o médico, porque a gente tenta outros modos ventilatórios não invasivos, que o tubo é um modo invasivo, né? Isso é bem importante, porque o tubo tem um papel de relevância nessa decisão, né? Porque ele entende muito desse processo de oxigenação do sangue, né? E só para responder algumas perguntas do nosso chat ali, né? A Maria Eduarda, que áreas da fisioterapia mais cresciam antes
Gente, eu estou na fisioterapia há 20 anos, eu sou formado. Há 21 anos eu vejo todas as áreas da fisioterapia crescerem, todas. Dermatofuncional, fisioterapia esportiva, a atenção primária lá na unidade básica de saúde, no postinho de saúde, tem crescido muito nos últimos anos. A própria fisioterapia hospitalar, né, de uma forma geral, que envolve a UTI, a unidade de internação, também tem crescido muito. A gestão, a vigilância, todas as áreas têm crescido muito nos últimos anos. Né? Não, e é importante para que eles saibam que é um mercado que vem crescendo bastante, né? Então, quem tem dúvidas aí quanto ao mercado de trabalho, saiba que vão ter oportunidades, vai depender da área da fisioterapia que ele quer atuar, né? Então, gente, agora uma pergunta que eu tenho certeza que vem na cabecinha de todo mundo. Tá, prof, me formei, e agora? Para onde eu vou? Boa. Quer começar, Mauro? Posso Essa começar. é uma pergunta que não quer calar, né? É a dúvida de todo mundo. Eu te diria assim, não é me formei agora. Esse processo começa muito antes, durante a graduação, a gente tem que fazer contatos, o que a gente vai chamar usualmente de networks, né? Contato com grupos de pesquisa, para fazer bolsa de iniciação científica, por exemplo, contatos com serviços para fazer estágio não obrigatório, né? Aquele que não faz parte da minha matriz curricular, mas que eu vou fazer por aquele vulgo voluntário, né? Que não é esse o termo usado, não obrigatório, né? E isso já são algumas formas de fazer esse network e fazer um planejamento de carreira, pensar para onde eu vou, que área que eu gosto, que área que eu quero fazer. E, obviamente, que a graduação ela é o início desse processo. Fisioterapeuta vai estudar a vida inteira. Enquanto ele estiver cuidando das pessoas, ele vai ter que estudar. Então, ele vai ter que fazer pós-graduação, ele vai ter que buscar outras questões. E eu acho que o professor Carlos trouxe uma coisa super legal. O quanto que o fisioterapeuta também produz conhecimento através de pesquisa científica. Então, volto a dizer, a fisioterapia é um campo enorme, né? E, até lá nessa pergunta, eu acho que tem sempre uma pergunta da grana, né? Quanto é que eu vou ganhar? Eu acho uma questão super importante, né? Não, eu conheço vários certeza, ex-alunos que, depois de um ano de formato, estão ganhando 4, 5 mil reais, o que não é um mau salário para uma pessoa que tem pouco tempo de formação. Isso vai variar muito de para que área você vai e muito mais do que o quanto que você investiu na sua formação. Né? Porque se eu me formei e nunca mais comprei um livro, estudei, fiz uma formação complementar ou uma pós-graduação, dificilmente eu vou conseguir cobrar muito, porque a qualidade do que eu estou oferecendo no serviço de saúde também não é muito grande. Né? Professor, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta do nosso chat para te ajudar o pessoal. Quantas áreas e matérias aprendidas na faculdade? Tem muito exatas, física, química? Tem, Carlos? Vê aqui, a faculdade, né, eu acho que é importante a gente pensar que é um momento de conhecimento, né, e quando a gente pensa em conhecimento, a gente não pode só pensar naquele básico, né, se é física, se é química, a gente tem que saber pegar o conhecimento e ligar no nosso dia a dia, trazer para o nosso dia a dia, a gente trazer ali um conhecimento e apenas vamos falar sobre a anatomia do joelho, e não conseguir aplicar no nosso dia a dia, essa informação se perde. E ela tem que ser passada como é passada, eu vejo muito no nosso dia a dia, com muito amor. Porque quando a gente tem muito amor nessa passagem, a gente tem aprendizado. Então, ali, quando eu vejo essa transformação do nosso aluno, e é o que eu venho acompanhando, né, nós aqui, estamos acompanhando, é muito gratificante quando eu vejo no final de uma faculdade o quanto aquele aluno mudou, entendeu? O quanto aquele aluno aprendeu, porque ele conseguiu fazer ligações. O que era apenas um joelho, lá com um ligamento cruzado, com um ombro, ele consegue um pulmão, ele consegue ver quanto aquilo influencia no corpo de uma maneira geral, entendeu? Então, quer dizer, tem que estudar muito? O professor Mauro falou tudo, sempre, você tem que estudar sempre e muito, né? Fisioterapia, eu acho que para todas as áreas, você tem que estar se atualizando, porque é uma área que atualiza muito, tem muita pesquisa, o tempo todo está saindo, porque é uma área relativamente nova. Então, vou comparado com a medicina, por exemplo, você vê uma área que o tempo todo as linhas de pesquisa estão trazendo novidades, se você não se atualizar,
você fica para trás muito, mas muito rápido mesmo, entendeu? Então, é bem interessante isso, pensar que alguns alunos acabam achando que, olha, quando eu sair da faculdade eu vou parar, né, de estudar, vou diminuir, né? Na verdade, é quando você mais começa a estudar, entendeu? Gregório, o Matheus está nos perguntando, e de repente ou o Gregório ou professores, vocês consigam auxiliar. Vocês conhecem alguém que fale sobre fisioterapia na internet? Algum influenciador dessa área? Alguém que ele possa seguir e acompanhar? Gente, nossa, tem muita gente bacana escrevendo, tem muita gente bacana produzindo conteúdo. Depende da área que tu queira saber mais, né? Então, por exemplo, a gente tem aí da parte da postura, a gente tem o Rodrigo Andrade, da parte da fisioterapia esportiva, a gente tem o Thiago Fukuda, da parte de ATM, da articulação da boca, porque sim, nós também reabilitamos a boca, né? Tem aí o Mariano Rocabado, daí tem da parte da... Tem a parte da urogineco também, com uma guria que virou referência nacional, que é aqui do Sul. Eu não me lembro o nome dela agora, mas eu me lembro o nome do perfil. E aí eu não sei se eu posso falar o nome do perfil. Tu pode escrever ali, professor, no chat também, depois se tu puder escrever ali todos esses que tu falou, os nomes. Eles estão pedindo se tu puder escrever ali depois os nomes. Bom, vou dar sequência, né? Porque a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando, mas a gente tem um tempinho limitado. Gente, e o dia a dia do profissional? Há alguma rotina que ele deve sempre fazer? Quer começar, professor Carlos? Sim, claro. Hoje, que eu vejo, né, que nós vemos aqui no Rio de Janeiro, a nossa rotina geralmente está associada a algum plantão no hospital, ou está em alguma clínica, né, e depois ele segue com seus pacientes, né, particulares, e aí é onde acaba tendo uma maior demanda ali. Então, ou vice-versa, ele começa pela manhã para os seus pacientes, e à tarde ele está dando o plantão dele, ou está em algum local que geralmente vai estar ali treinando, pegando os pacientes dele, né, dando sequência com os pacientes dele. Aqui é o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Quer complementar, professor Mauro? Não, acho que é bem isso, sim, depende muito do teu vínculo trabalhista, mas normalmente o fisioterapeuta ele tem um vínculo trabalhista mais fixo, né, com carteira assinada, o CLT, né, e depois trabalha de forma autônoma no seu consultório ou atendendo no domicílio. Isso é muito comum na fisioterapia, né, tanto que o fisioterapeuta é um baita do empreendedor, porque ele é acostumado desde recém-formado a buscar o seu mercado, sua colocação no mundo do trabalho, né? A buscar o seu público e atender esse público. Então, é muito legal isso, mas também tem uma parte da fisioterapia que vai para o serviço público, que também é muito bom, que também é muito reconhecido pela qualidade, né? E o Carlos, na fala anterior, falou uma coisa super legal que me lembrou. Muito mais que ensinar, né, Carlos, a anatomia puramente simples, a gente ensina aos alunos a aprender, como se diz, né? Como é que ele vai poder, depois de formado, se manter atualizado, por exemplo, buscando artigos científicos em base de dados científicos. Isso também é um ponto super importante, né? Então, assim, o mundo do trabalho do fisioterapeuta, ele além de ser vasto, ele é bastante, como é que eu vou dizer? Além de ser vasto e diverso, ele é bastante rico no sentido de possibilidades. Né? Se você quer empreender e montar um negócio, você consegue. Se você quer inovar de uma outra forma, buscando produtos novos, você consegue. Tem alguns pesquisa com órteses e próteses, por exemplo. Então, é muito legal isso, né? É muito legal. Eu sou suspeito de falar, professor Gregório está aí? Né? Ele tinha caído, eu acho. Professor, tá aí? Me escuta ou não? Acho que ainda não. Não, na verdade, não. ele tinha caído.
Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou perguntando aos poucos, porque são várias, a gente não vai conseguir dar conta de todas, né? O Matheus nos perguntou se a fisioterapia esportiva é uma área boa para que ele tente seguir, para que ele siga. Como é que é esse mercado? Pode falar, prof. Tenho observado, por exemplo, no futebol feminino, a gente hoje está com uma demanda grande reprimida, porque o futebol feminino agora está sendo um pouco mais divulgado, um pouco mais trabalhado de igual para igual com o hospital, com o futebol masculino. Então, a gente está com a demanda ali de fisioterapeutas para o futebol feminino. Tenho observado em competições como, por exemplo, alguns dos nossos alunos saíram já aqui como fisioterapeutas de atletas de MMA, atletas de base ali, por exemplo, do basquete, futebol dos grandes clubes, que a gente não tem fisioterapeuta específico para eles, né, de base ali, que é o futebol de base, o basquete de base, que são os né, sub-15, sub-20, ali que está chegando no profissional. Então, eu venho observando que, por exemplo, principalmente hoje, luta, que é o que mais você vê ali, o famoso MMA, nós temos aqui 3 fisioterapeutas, nossos alunos, que acabaram, então foram campeões agora, eu não conheço, é um erro Legal. meu, essas categorias de luta ali do MMA, ele veio me mostrar semana passada, eu nem tinha ideia, ele falou, pô, Cadu, consegui esse cinturão, isso aqui. Eu falei, nossa, cara, que legal, por que a gente não divulga isso? Eu falei assim, cara, é um mercado que me pede muito hoje e que a gente não tem o profissional especializado ali que trabalha com isso. Professor Gregório, está aí? Voltei. Caí, mas voltei. A Gabriela Farias, ela colocou ali que na parte da fisioterapia esportiva, ela já fez um curso para trabalhar com o internacional. Se tu quer saber, Gabriela quer saber sobre trabalhar na parte internacional com o futebol masculino, seguindo na área da fisioterapia esportiva. Tu acredita que é uma boa carreira para que ela possa seguir? Eu acho que é muito bacana. Eu há 2 anos atrás, eu te diria que era uma área extremamente fechada, né? Mas eu acho que está se quebrando paradigmas, está se abrindo o campo de mercado de atuação. Então, eu acho que é uma área super, super positiva. Se é a tua vontade, eu te digo para ir, até porque o Inter, cara, ele fez história, né? Ele contratou a primeira fisioterapeuta mulher, né? Então, o Inter é o primeiro time do Brasil que tem na sua composição do corpo clínico uma fisioterapeuta mulher. Então... Olha só, a gente está ganhando espaço, né? Exatamente. Então, não é muito comum a gente ver interesse das mulheres na parte da fisioesportiva, mas que bom que isso está se quebrando, né? Não só para essa parte, mas também que bom que a gente está vendo homens indo para a parte da estética e dermatofuncional também cada vez mais. E que bom que esses paradigmas se quebram e aí a gente consegue campo para todos os profissionais que sejam qualificados, né? Obrigada, professor. Agora a pergunta que todo mundo quer saber, o Mauro já adiantou um pouquinho para a gente, vou pedir para ele continuar nos falando quanto é que ganha um fisioterapeuta. Professor Mauro. Como eu te disse, né, Jordana, eu tenho ex-alunos que R$5.000, né? E tem 1 ano de formado. Então, não é um profissional experiente que está lá trabalhando há muito tempo no mercado, já tem um nome consolidado, né? Mas são pessoas muito iniciando e ganham bem, R$5.000 para um recém-formado não é um mau salário. Com certeza. Muito bom, né? Pelo contrário, muito bom. Só que depende muito do que tu faz. Né? Eu acho que os colegas deram alguns exemplos de fisioterapia esportiva, né? E eu vou dar um exemplo também de fisioterapia esportiva. Às vezes tem esportes que não são tão de rendimento e famosos, que nem futebol, MMA, voleibol. Eu tenho uma aluna agora, uma ex-aluna, de uma colega, graças a Deus, agora colega, que hoje ela é coordenadora do setor de saúde da Seleção Brasileira Feminina de Rugby. E ela que vai selecionar os outros colegas. Olha que legal isso, né? Então, isso também nos permite outras inserções e outras remunerações. Volto a dizer,
a remuneração do fisioterapeuta ela depende muito do quanto que ele investe também, né, nesta formação após a graduação, né? Porque não basta a graduação é um pontapé inicial extremamente importante, e eu faço um desafio, né? Para mim, o desafio não é eu quero só tal área, eu quero aquela área. Eu sei que às vezes a gente tem áreas de mais interesse, mas vai para a graduação para conhecer todas as áreas da fisioterapia. Eu mesmo entrei na graduação para conhecer a área de esporte. Eu tinha um histórico de atleta, né? Eu pratiquei esporte por muitos anos, e no meio da graduação eu acabei guinando para uma outra área, que é a área muito mais de saúde pública hoje, que me interessa muito mais e me motiva muito mais a trabalhar. Isso não quer dizer que eu não trabalhe com outras áreas. E esporte, gente, não é só esporte de rendimento de equipe. Prescrição de exercício físico para uma pessoa que tem hipertensão também é, de certa forma, uma prescrição de esporte, porque para ele fazer um exercício físico adequado, é fisioterapia esportiva também, né? Então, assim, eu volto a dizer, a remuneração, ela é muito boa na fisioterapia, desde que você esteja a fim de trabalhar, né? Professor Gregório, vê se tu responde essa pergunta pra gente, tá? É bom começar em um estágio que envolva a área da fisioterapia em geral ou tentar fazer algo em uma parte específica? Então, foi o Matheus que nos fez essa pergunta. Depende, eu vou te dizer o que eu fiz durante a minha trajetória acadêmica, tá? Eu sempre preconizei ficar 1 ano em cada local de estágio, não mais. Por quê? Para que eu pudesse ir para outros campos que eu não explorei, né, que eu não tivesse explorado ainda, para contribuir mais para a minha formação e para o meu know-how de dizer, ok, essa área eu quero, essa área eu não quero. Então, eu acho que a dica é experimentar tudo que ela nos oferece. Então, começar numa traumato-ortopedia, depois ir para uma questão de neuro, né, dermato, esportiva, e aí assim a gente conseguir o maior subsídio de informação para ver no que a gente consegue, aonde a gente se sai melhor e aonde a gente curte mais tá atuando, né? E aí eu vou te dizer que essa minha oscilação entre campos na minha formação acadêmica, na minha época de estagiário, ela me ajudou para me servir aí o meu grande amor nos primeiros 6 anos de formado. Ai, obrigada. Prof. Carlos. Eu queria... Tá me ouvindo? Sim. Queria falar aqui um pouquinho a fala do Gregório. Pode falar. Bem interessante, né? Porque assim, a gente sai da faculdade com o nosso título de generalista, né? A gente não tem ali, não é especialista. E aí a gente começa, eu acho que é interessante, como falou, seguir um pouquinho de cada área. Na verdade, experimentar um pouquinho de cada área, trazer aqui, compartilhar uma experiência. Tem um ex-aluno que agora é colega, né? Ele entrou na faculdade com a ideia de que queria esporte de alto rendimento, tudo, estudava, fazia os contatos dele, aí foi experimentar um pouquinho de cada área, acabou se apaixonando por neuropediatria. Hoje ele trabalha com isso, excelente, bom. E ele falou assim, cara, eu nunca pensei na minha vida, eu não conseguia ficar perto de criança, me dava nervoso, e de repente eu me encantei pela neuropediatria, saiu e foi logo empregado, porque já tinha aquela mão, e falou, eu me descobri ali porque, e ele assim, ele me falava, eu entrava com viés que só tinha esporte aqui na minha cabeça, e realmente eu tenho que experimentar um pouquinho de cada área dentro da faculdade, e ali eu vou me decidir, eu vou me encantar, vou ver porque eu tenho mão, às vezes você se descobre em áreas que você nunca pensou que poderia trabalhar, que não existisse. É bem legal essa vivência quando você vê isso A gente acaba se apaixonando por algo, né? Por uma das áreas aí nesse decorrer desse tempo em sala de aula. Prof. Mauro, vamos ver se tu consegue nos ajudar com a Letícia, né? Pediu para saber um pouquinho sobre a fisioterapia motora. Sim, posso falar disso. Na verdade, fisioterapia motora, fisioterapia trauma ortopédica, quiropraxia, osteopatia, são tudo áreas
co-irmãs, né? Vou chamar assim, são áreas bem próximas uma da outra, né? Alguns nomes, dependendo da forma como você aborda, ele vai trazer uma nomenclatura diferente, né? Mas são áreas super interessantes e tem dado muito resultado hoje em dia. Só para dar um exemplo, qualquer pessoa que tem alguma lesão relacionada ao trabalho, porque o ambiente do trabalho não é ergonômico o suficiente, por exemplo, você trabalha no que antes era um espaço de web space, como todo mundo tinha em casa, né, para trabalhar rapidamente em casa no computador, hoje virou uma jornada de 6, 8 horas de trabalho. Isso acaba gerando lesão por esforço repetitivo em relação ao trabalho. Essa área trabalha muito bem com isso e dá resultados. Que é tendinite, bursite, isso? São as patologias que a pessoa pode vir a ter em relação ao trabalho ergonômico mal feito, ou trabalho não ergonômico. Né? Eu acho que é super legal pensar nisso também, como uma área de trabalho. Eu acho que a Érica também tem uma outra pergunta sobre as Forças Armadas, que eu acho que é legal responder. Não, pois é, eu vou perguntar agora, né? A Érica... E aí, não sei para vocês, quem consegue falar para ela sobre isso, quem tem esse conhecimento, ela quer saber um pouquinho sobre a fisioterapia nas Forças Armadas, professores. Vocês conseguem trazer um pouquinho para ela? Gregório, eu vi que ele abriu a câmera ali também. Então, qualquer atuação, né? E aí, quando a gente fala, eu vi que gerou um embate aqui de que alguém falou atuar, e aí, quando a gente fala de atuação, é atuação profissional, né? Das tuas funções como profissional. Quando tu quer atuar em algum órgão federal ou público, né? Público, seja ele estadual ou federal, ele envolve concurso público, né? Então, para entrar nas Forças Armadas ou em qualquer outra jurisdição do Exército, é preciso fazer a prova de concurso público, né? Dentro dessa prova, tu, obtendo a aprovação, né? Faz aquela série de exames até tu assumir o posto, né? E aí tu é remanejado conforme a tua função. Daí tu pode ser remanejado para a clínica das Forças Armadas, ou tu pode ser remanejado para o hospital das Forças Armadas, e aí vai conforme o que, aonde precisa de ti. Mas aí a atuação do fisioterapeuta, ela acaba sendo a mesma atuação de que alguém que esteja numa clínica ou num hospital, só que dentro de uma jurisdição federal. Gregório, perfeito. posso complementar, Gregório? Eu acho que é importante destacar que, como ele é um profissional de nível superior, ele entra já como oficial. Deve. Tá? Ele não entra como soldado. O fisioterapeuta, ou o fisioterapeuta que vai entrar nas Forças Armadas, ele vai entrar como um cargo de oficial, né? Aspirante, que é o primeiro cargo, ele fica 6 meses, daí ele vai evoluindo para segundo tenente, primeiro tenente, vai ter carreira, né? Ótimo. Obrigada, professores. Professor Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Vamos lá. A tecnologia, a gente sabe que está em tudo, né? Ou quase tudo, mas atualmente praticamente em tudo. Onde é que a gente pode notar que a tecnologia e o digital entrou na fisioterapia? Pô, isso é um assunto ali para levar a tarde toda, totalmente interessante. Você tem a game terapia hoje, né? Você trabalha com jogos, vamos trazer para uma coisa, na realidade, até mais simples, né? Ele é 3D, jogos em que você vai simular movimentos, em que a pessoa fica muito mais entretida em fazer o jogo e não perceber aquele movimento. Porque se você for levar para o clássico, né, aquela repetição lá de movimento, tem um momento que se torna chato. Agora, se você tem algo que você tem que interagir, alcançar um objetivo, então a gente está falando ali, por exemplo, só de uma reabilitação, um trabalho, né, montar motor, mas você pode pensar também em memória ali, através de jogos. A gente usa aqui na clínica, né, através de jogos eletrônicos, para que a gente possa conseguir os resultados, objetivos ali. E é bem legal, porque assim, é uma área que está crescendo muito, eu acredito ainda muito pouco explorado, mas que tem um potencial enorme em um futuro, porque eu digo, o adolescente de hoje,
né? Ele tem muito mais interação com o jogo, né? E esse adolescente vai envelhecer, e para ele está muito mais na realidade dele. Então, quando você traz um jogo, aquilo encanta mais, aquilo você consegue trazer resultados, mas já tem pesquisas mostrando resultados muito mais interessantes com a utilização de jogos do que a fisioterapia, vamos botar entre aspas, tradicional, né? Que é aquela que você vê, é o que mais todo mundo conhece, tem a ação ali de ter a pessoa sentada, fazendo o movimento de levantar o braço e tudo, né? Que não é bem isso, né? Então, acho que assim, a área é bastante importante para você ter aí um crescimento, né? Eu acho que tanto dentro das faculdades, falta muito ali a gente crescer, quanto fora da instituição, das faculdades, universidades. Obrigada, Carlos. Prof. Mauro, eu acho uma pergunta muito interessante aqui da Tatiane, visto o momento que a gente está vivendo, né? O que tu acha, prof, sobre o estudo EAD? Ele tem sido bem aceito na fisioterapia? Eu acho que falar de interação por meios tecnológicos tu falar da contemporaneidade, né? Não tem como pensar hoje a vida da gente sem pensar um celular, por alguma plataforma eu vou estar interagindo, nós estamos aqui interagindo por plataforma, né? A questão é que qualidade de EAD você está falando, né? Porque a gente bota quase todo mundo no mesmo, entre aspas, saco, né? Nós temos aqui na nossa universidade qualidade para ofertar conhecimento e despertar no aluno essa curiosidade que o Carlos fala de buscar, de interagir, de desafiar ele para proporcionar uma formação de qualidade. Então, não é todo EAD é ruim, não é todo EAD é bom, mas o EAD tem muitas coisas, né? Muitas coisas muito boas. Uma coisa que a gente tem que ficar claro também é que existem algumas coisas na fisioterapia que elas vão permanecer presenciais. Não tem como você fazer um estágio final, estágio obrigatório, por EAD. Não existe. Mas você consegue usar a tecnologia para fazer cuidado em saúde. Eu tenho um primeiro contato em saúde com o meu paciente e depois eu vou fazer telesaúde. Seja fazendo telereabilitação, telemonitoramento, né? Então, eu estou usando uma plataforma digital também, que é uma forma de EAD, né? É o cuidado em saúde via uma plataforma, via uma interação, né? Então, tem muita coisa para ser explorada aqui. A pandemia, de uma certa forma, ela acelera esse processo, né? Agora, vamos ver como é que a gente constrói esse processo de forma de qualidade, né? Ah, com certeza. Ainda é novo, né? Muitas coisas são novas e eu acredito que estão se adaptando com a situação que a gente vive, né, professor? Posso compartilhar? Sim, inclusive. Pode. Carlos, por favor. Não, desculpa. É porque, assim, até uma realidade minha, quando a gente falava, eu fui criado, vamos botar assim, a minha anatomia, vou botar aqui era aquela anatomia de secar cadáver. Eu dissequei muito cadáver, trabalhei muito ali no anatômico, eu passava tardes, semanas inteiras e achava assim, olha, é um absurdo hoje chegar querer falar de tecnologia, querer falar de EAD na anatomia e achava. E hoje eu sou um fã, assim, digo, não voltaria. Por quê? Porque hoje, se você for pensar na fisioterapia, o que você tem que saber é muita imagem, anatomia palpatória. Então, hoje você tem programas 3D que você reproduz o corpo humano de tal maneira, entendeu? Que, assim, são muito fiéis, entendeu? Então, acho assim, veio a tecnologia trazendo aí um novo modelo de ensino e que me auxiliou em muito, assim, eu tive que aprender achando, quando veio a primeira fala de que, olha, é um absurdo isso, aí eu falei, não, deixa eu ler um pouco, deixa eu entender, me encantei. Assim como eu tive que passar por várias áreas e me encantei por áreas que eu nem sabia que me encantava, vi assim, cara, é isso, cara, eu precisava disso, por que eu não tive isso na minha graduação? Claro que na época que a gente está falando de 20 anos atrás, não tinha o que eu tenho hoje, como falamos, o meu celular hoje, né, era talvez mais moderno que o meu computador na época de 20 anos atrás, né, o que eu tenho hoje na mão, e assim, você consegue, aí estou dando só o exemplo da anatomia, que é o clássico, não, a anatomia tem que ser presencial, tudo, não, é anatomia palpatória, é exame de imagem, o tempo todo, é que o fisioterapeuta vai ver, entendeu? A gente nunca vai ter, por exemplo, um coração na mão, a gente vai enxergar a imagem de um coração, entendeu? É isso que a gente começa a ver que muda muita coisa. Obrigada, professor. Gregório, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual, na tua opinião, é a maior dificuldade da profissão fisioterapeuta?
Tá aí? Me escuta? Eu acho que ele caiu. Prof. Mauro, tu responde pra gente? Posso. Olha, eu vou pegar um gancho na pergunta que fizeram no chat ali, né? Qual é Fica a à área mais vontade. difícil? Eu costumo dizer que a área mais difícil é aquela que eu não conheço. E, obviamente, né, quanto mais eu estudo, mais eu me dou conta que eu tenho que aprender muito mais ainda. Né? Aquela máxima lá, dita por Sócrates há mais de 2000 anos atrás, né? Só sei que nada sei. Então, mas vai te aprofundando numa área de conhecimento, ela vai se tornando mais fácil, mais tranquila. Eu vou dominando ela, eu vou me apropriando mais dela. Então, eu costumo dizer que não existe área difícil. Né? A área difícil, a gente torna ela fácil estudando, aprendendo, buscando, interagindo. Né? O Carlos traz alguns exemplos de estudo, de como estudar. Né? Eu gosto muito também da interação entre o corpo vivo, né, o corpo humano, e, por exemplo, a tecnologia, né, Carlos? Quando faz uma projeção do corpo, né, o body projection, né, e tu consegue olhar assim o corpo como se estivesse vendo por dentro. É muito legal. Isso gera muito aprendizado. Nós vamos falar, facilita muito a gente poder estudar. Né? Então, eu costumo dizer que não tem área difícil, né? Basta você se dedicar a estudar, né? Obviamente que a gente vai sempre tentar, né? Acho que o prof. Gregório voltou, né? Voltei. Prof, me diz uma coisa. A Giovana e a Letícia, elas querem saber se tem muita biologia dentro do currículo de fisioterapia. Tem? Então, tem bastante. Eu imaginei. Tem bastante área biológica, né? Porque o corpo, né? O corpo é uma biologia ambulante, né? É uma ligação de células, é uma ligação de neurônios, né? De mitocôndrias. Então, é perfeito, mas não é, mas que não sirva de empecilho para a gente cursar fisioterapia para quem tiver afim, porque tudo é muito tranquilo, tudo é muito tranquilo, porque o professor Mauro falou ali uma questão do aprendizado e do conhecimento, de que ele acha fascinante olhar as coisas por dentro. Então, eu também sou suspeito para falar isso, porque, para mim, a minha forma de memorização, de compreensão, de aprendizado, é muito pela escuta e pela compreensão. Então, as coisas têm que fazer sentido, né? E aí, então, tu perceber a função de uma mitocôndria na questão celular, então tudo passa a ficar bem mais tranquilo, não é mais aquela coisa de, nossa, prova de biologia, que horror, sabe? Então é bem tranquilo. Sim, eu entendo. Mas a biologia é legal, biologia é legal. Sim, professor, pode falar. Eu acho que assim, a gente está falando de vidas, né? Vida é tanto dentro do corpo como fora do corpo. Nós estamos interagindo, isso aqui é vida. Então a gente vai ter que ter alguma noção de ciências, seja ciências biológicas, ciências sociais, ciências exatas. A gente vai pegar um pouquinho em cada uma dessas fontes para poder estudar, para poder construir o cuidado em saúde. Né? Eu acho que isso que é legal pensar. E, gente, biologia não é ruim, é legal. Eu também acho. Obrigada, prof. Carlos, deixa eu te perguntar. A fisioterapia nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, no Japão, ela é igual para todos os países? São todas iguais? Tem pequenas mudanças, né? Eu converso com diversos alunos, que hoje a gente tem ex-alunos, né, que trabalham nos Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Austrália, Espanha, Itália, Chile. Então, alunos que a gente tem contato, que a gente, pergunta como é que está o mercado, como é que é. Alguns você precisam validar o seu diploma lá, fazendo uma pequena prova, para que possa fazer equivalência lá com o que eles têm aprendido. O que eu vejo mais comum, vou botar aqui eu só não sei do Japão, aí realmente é uma curiosidade até minha, que eu não tenho ninguém conhecido no Japão, mas Estados Unidos, o que eu vejo muito é que valoriza muito nós brasileiros, porque nós temos muita habilidade na mão.
é algo que a gente acha que, não, é só mão, não, é a habilidade que eles acabam usando muito os equipamentos, então eles querem muito tudo mecanizado. Então, quando você encontra uma pessoa que tem muita habilidade na mão, a gente diz, claro que a primeira coisa que ele pensa que é manipulação, né, mas tem outros, e isso valoriza muito o profissional. Então, a gente tem hoje 3 alunos lá que estão hiper bem, um deles na Califórnia, a gente sempre mantém. Eu falo, Cadu, aqui eu sou rei, cara, aqui eu trabalho, tenho agenda lotada o tempo todo, porque, assim, o que eu aprendi com as dificuldades aqui dentro, aqui no Brasil, lá me fizeram outro profissional. Claro que tudo tem que ser validado, cada país tem que olhar a sua legislação. A gente tem muita gente também na Austrália. Hoje eu tenho 5 alunos na Austrália, a gente fala a mesma coisa, assim, olha, eu estou fazendo minha vida. Agora, tiveram muito que estudar lá também, tá? Porque não é uma coisa tão simples assim, não. Mas é bem... Carlos, daí... Tem diferença. Fala. Então, assim, com o currículo brasileiro da fisioterapia, ele pode atuar em qualquer país ou não pode? Pode, só que ele precisa fazer as validações. Ele não pode chegar lá como hoje fisioterapeuta e atuar. Ele precisa de uma validação que geralmente, em Portugal, você faz através de uma universidade, que você entra, eles validam as cargas horárias e fazem uma prova ali. Depois dali você consegue atuar na especialidade que lá existe. Que algumas especialidades aqui existem, mas lá não. Tá. Gente, antes da gente terminar, eu quero fazer um joguinho com vocês, tá? Eu vou fazer. É um jogo rapidinho, eu falo e vocês respondem, pode ser? Claro. Gregório, Pode ser. tá me escutando? Não, tô te ouvindo. Não, tá? Qual é a tua primeira lembrança como fisioterapeuta? Tô te ouvindo. O primeiro paciente que eu consegui resgatar a marcha. Ai, que legal. Quer falar, prof. Mauro? Qual é a tua primeira lembrança? A primeira lembrança ainda é na faculdade, tá? Eu atendi uma paciente que estava em isolamento, então tu imagina alguém trancado dentro de um quarto de 3x2, que para você entrar, você entra todo paramentado com os equipamentos de proteção individual, então ela mal vê meus olhos, porque eu estou de óculos, inclusive de proteção, mas quando eu entrava para atender ela, o brilho no olho dela, do tipo assim, obrigado por me cuidar, isso eu nunca esqueci. Eu chego aqui arrepiado, lembrando dessa paciente, sabe? Eu acho que foi uma coisa que me marca até hoje. Isso faz mais de 23 anos, né? Que legal. E, Carlos, vamos ver se tu consegue aí um meme da fisioterapia. Bem, da fisioterapia é o clássico que eu sempre vejo, né? Você é fisioterapeuta, né? Podia me fazer uma massagem? Esse é aquela coisa que todo mundo vem, não, calma, não é bem assim, né? Você vê ali achando que não, tá fazendo fisioterapia? Não, então faz uma massagem. A massagem é importante sim, entendeu? Não desmerecendo a massagem, é um procedimento, mas não achar que a fisioterapia é só isso, se resume a uma massagem, né? Que é muito, muito mais que isso. Gregório, parece mentira, mas é verdade na fisioterapia. Parece mentira, mas é verdade. A inserção tecnológica para facilitar o atendimento e aumentar o ganho do paciente. Ótimo. Mauro, para a gente finalizar essa parte, vamos completar a frase. Quando eu me formar em fisioterapia, eu vou ser muito feliz. Ai, que legal. Vou ser muito feliz. E eu percebo que vocês amam o que vocês fazem só pelo brilho no olho que vocês falam pra gente sobre a profissão, né? E aí eu queria que vocês, pra gente finalizar aqui, tá, pessoal? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da opinião de vocês sobre o futuro da fisioterapia. Se cada um puder falar aí um minutinho na sua visão, na sua perspectiva, né? Falar um pouquinho sobre o futuro da fisioterapia. Quer começar, Mauro? Nossa, eu acho que a fisioterapia cada vez mais ela tem se tornado uma profissão que trabalha com muito conhecimento científico, né? E ela consegue não só resolver o problema das pessoas, recuperar o movimento de caminhada, recuperar a respiração, fazer com que a pessoa consiga voltar ao convívio social,
né, por causa dessa base científica, ela também é uma profissão que está cada vez mais ganhando um reconhecimento social, né, como uma profissão que realmente ela é fundamental no campo da saúde, né. Tá sem áudio, Jordana. Quer complementar, Gregório? Não, acho que o professor Mauro falou muito. Acho que a única coisa que acho que a única coisa que eu complementaria é que para a fisioterapia crescer, ela depende muito do fisioterapeuta. E para isso a gente precisa se conscientizar de que esse crescimento ele é um crescimento árduo e ele depende de nós. Para isso a gente precisa estar em constante aprendizado, porque é como o professor Carlos ele falou ali, as coisas mudam muito rápidas, não é só na medicina, né? Se a gente for pegar, existem já artigos aí que falam, e aí eu não sei se o professor Carlos concorda comigo, mas que, por exemplo, artigos que em 2019 foram escritos de uma forma dizendo que tal terapia era bacana, em 2020 já não é mais bacana. Então, nunca deixem de estudar, nunca deixem de aprimorar os seus conhecimentos e nunca se contentem com o que vocês sabem, porque conhecimento é uma pasta com limite invencível do nosso HD. Obrigada, Gregório. Professor Carlos, o teu recado aí para a gente finalizar com eles. Gregório falou realmente que o estudo está sempre mudando de forma muito rápida, mas quando eu penso para o futuro da fisioterapia, eu acho que agora, o que a gente passou, se é que a gente pode tirar um proveito dessa pandemia, é o quanto nós precisamos desse profissional e que a gente não encontrou no mercado. Quer dizer, a gente tem hoje um crescimento muito grande dessa profissão, depende do nosso aluno, do conhecimento, do estudo, que o professor Gregório comentou, e ser feliz no que faz, né? Não adianta, como o Mauro sempre fala, não adianta trabalhar por trabalhar, você tem que ter no coração que realmente o que você quer ali, e a fisioterapia vai tornar você feliz, se realmente você tem aquela vontade de ser feliz no que faz. Pô, muito, muito bom aqui, eu queria agradecer vocês, porque foi muito bom compartilhar esse conhecimento. Ai, professores, na verdade eu ficaria aqui a tarde inteira, né? Infelizmente, a gente não conseguiu responder a todas as perguntas do chat, porque a gente tem horário, né? E a gente está no limite, mas eu quero agradecer vocês, né? O nosso bate-papo foi maravilhoso, tá? Obrigada pela presença, pela disponibilidade de vocês. E tenho certeza que essas palavras e esses ensinamentos de hoje vão ajudar muito os nossos alunos aí na escolha da profissão, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez. E para quem está assistindo, fiquem ligados que daqui a pouquinho tem mais circuito, né? Aproveita, gente, siga a gente no Instagram, tá? A gente tem diversos tipos de conteúdo, inclusive falando de fisioterapia para vocês que amam a fisioterapia. Se vocês estiverem aí na região do Rio de Janeiro, @Programa Orienta IBMR, tá? E se vocês estiverem em Porto Alegre região, Programa Orienta FADERGS.